Olá, eu sou Marisa Vendrusco. E antes eu quero dar um recadinho, que esse artigo também está disponível em podcast e você pode acessar e sempre que quiser. No nosso vídeo irá aparecer o símbolo do podcast sempre que o referido artigo estiver disponível também naquela tecnologia. Hoje nós iremos falar sobre direito agrário e agronegócio. Muito se tem discutido sobre a existência de um direito agrário como uma disciplina jurídica específica, bem como de outras que desse ramo maior se derivam, tal como o direito do agronegócio e o direito agroalimentar. A utilidade dessas classificações, bem como da criação de categorias jurídicas, deve ser demonstradas sob pena de que se caia em artificialismos, em especial com a criação de termos, qualificações e especialidades que não servem para nada de útil. Não é o caso do direito agrário. A doutrina, em especial a italiana, identificou como sendo a característica comum que qualifica os institutos de direito agrário aquela que foi denominada agrariedade, ou seja, relacionada à vinculação desses mesmos institutos a um ciclo biológico concernente à criação de animais ou cultivo de vegetais. Assim, o contrato, a empresa, a propriedade, por exemplo, que existem no direito agrário, não se diferenciam quanto a cada um dos gêneros daqueles que existem no direito comercial ou no direito civil. São todos eles conceitos originados no direito privado. O que muda, na verdade, são as espécies. Assim, o contrato que seja vinculado à transferência temporária de um imóvel rural para o cultivo de vegetais ou para a criação de animais, considerando a operação econômica subjacente e as suas características de vinculação ao referido ciclo biológico, deverá, por tal ideia da agrariedade, ser distinguido de outras espécies e pode ser agrupado com outros institutos igualmente qualificados por essa peculiaridade. Assim, como já reafirmava Fábio Maria de Mattia, o direito agrário se constitui num ramo especial do direito privado, mas não autônomo. De fato, os princípios que informam tal disciplina jurídica não são peculiares a esse ramo do direito, mas surgem a partir da fonte comum que serve a outras matérias, estando qualificados de tal modo pelo denominador comum compreendido no conceito da agrariedade. Mesmo assim, são vários os contornos atribuídos à doutrina acerca dessa disciplina jurídica. Alguns o situam como sendo o direito da agricultura, outros como o direito da propriedade e do fundo rústico, outros ainda como o direito da reforma agrária, ou o direito do agricultor, o direito da atividade agrária, ou então, como é da nossa compreensão, tal como o direito da empresa agrária. Cremos, de fato, na centralidade do Instituto da Empresa dentre aqueles contidos no direito agrário. Nele vemos a união jurídica das figuras fundamentais da actio, da personae e da res, dando forma ao ramo do direito a que se preocupa, acima de tudo, com a dinâmica vinculada à existência de bens de produção utilizadas pelo empresário de maneira economicamente apreciável. Qual é a noção dessa empresa qualificada pela agrariedade? Ora, a empresa agrária pode ser definida como sendo a atividade organizada profissionalmente em um estabelecimento adequado ao cultivo de vegetais ou à criação de animais, desenvolvida com o objetivo de produção de bens para o consumo. Busca-se retirar, pois, com tal conceito, toda e qualquer perspectiva qualitativa de tal instituto, isto é, que pretenda tirar virtudes ou defeitos a respeito da ideia da noção da empresa. De fato, não temos em mente, quando buscamos identificar esse instituto jurídico, indicar a empresa aceitável ou inaceitável, acolhida ou rejeitada pelo ordenamento social. Vemos simplesmente a sua existência pela configuração de fenômenos presentes nos sistemas jurídicos e econômicos em geral, e que assim imponha que a ela sejam dedicados a atenção e estudos. A partir dessa definição,
podemos apontar aquilo que consideramos os requisitos da empresa agrária, que são a organização, que deverá estar presente tanto em relação aos bens como em relação à atividade, a economicidade da produção, com o que consideramos, assim, necessária a verificação de lucro, mas apenas a presença de uma equação de coerência entre os meios de produção e os resultados auferidos, a profissionalidade, entendida essa como a não ocasionalidade das atividades agrárias desenvolvidas pelo empresário. Já seus elementos podem ser identificados como sendo a atividade, na qual se destacam aquelas tidas como principais, que são vinculadas ao cultivo de vegetais e à criação de animais, e as conexas, relacionadas à industrialização de comercialização dos bens orgânicos produzidos num determinado estabelecimento. O empresário, como sendo o titular do poder de destinação, e, por fim, o estabelecimento, cuja imagem é a da projeção patrimonial da empresa. Dentre esses elementos da empresa, entendemos ser a atividade aquele que estruturalmente predomina em relação aos demais. E, de fato, a atividade qualifica a empresa, enquanto os outros elementos podem ser entendidos, num certo sentido, como sendo neutros. Assim, ninguém nasce empresário, ou um conjunto de bens não organizados não tem, em regra, o direcionamento para produzir isso ou aquilo. Com efeito, define-se a atividade em geral como sendo uma série de atos coordenados em função de um objetivo comum. Dentre as atividades produtivas, podem ser identificadas 3 modalidades maiores, quais sejam aquelas vinculadas à produção de bens ou serviços, à transformação dos produtos ou à comercialização desses produtos. Destaca-se, desde logo, que não se impõe numa determinada empresa que seja uma dessas atividades realizadas com exclusividade. No caso específico da empresa agrária, o que se impõe é que seja a atividade predominantemente denominada como principal, concernente à criação de animais ou ao cultivo de vegetais, podendo com ela coexistir outras, sempre subsidiárias. Portanto, essa finalidade alcançada pela sequência de atos organizados é que qualifica a empresa agrária, distinguindo-a das demais espécies. Já as assim denominadas atividades conexas, basicamente vinculadas à comercialização e à industrialização dos produtos realizados, devem estar ligadas, necessariamente, e no caso das empresas agrárias, a uma das atividades principais de cultivo de vegetais ou de criação de animais. Para que possam ser tais atividades caracterizadas como verdadeiras e propriamente conexas, 2 perspectivas existem, que é a subjetiva, que sejam realizadas pelo mesmo empresário, e a objetiva, que ocorra uma ligação econômica de fato entre as atividades, dentro de um critério de normalidade, de apreciação necessariamente casuística. Por fim, finalizamos nossas considerações a respeito das atividades agrárias, dela excluindo, com base nos argumentos anteriormente expostos, aquela de natureza extrativista, exatamente por não disporem de uma dessa intervenção humana constante durante o inteiro desenvolvimento do ciclo biológico, não podendo ser tais atividades, portanto, principais. Nada obsta que adquiram o caráter de atividades agrárias conexas. Uma vez demonstrado de maneira real o vínculo com alguma atividade de natureza principal. Um outro elemento da empresa, que é aquele representado pela figura do empresário, que ele é o titular do chamado poder de destinação, ou seja, ele detém a gestão produtiva sobre determinados bens, sendo deles o proprietário ou não. Assim, além daqueles direitos básicos vinculados ao direito de propriedade, consistentes no gozo, na fruição e na disposição dos bens, lícito é que se vislumbre outro poder, exatamente vinculado à ideia de gestão produtiva de bens, que pela natureza pode possuir finalidades econômicas. Em suma, é dito poder de destinação. No primeiro momento, tal possibilidade de gestão produtiva fica a cargo do proprietário do bem. Contudo,
pela celebração de um contrato agrário, possibilita-se que o empresário não proprietário adquira poder de destinação e, desse modo, oriente os bens componentes do estabelecimento ao exercício da função determinada pela natureza própria dos mesmos. 2 requisitos podem ser desde logo indicados para que possa ter um determinado sujeito receber o qualificativo de empresário. O primeiro, no sentido de que exerça tais atividades de modo não ocasional. E o segundo, que seja dele a iniciativa de desenvolvimento da atividade produtiva, a qual se configura de 2 formas: pela organização dos fatores de produção e pela imputabilidade dos riscos técnicos e econômicos. É exatamente o empresário, pois, que dirige tais bens de produção às suas finalidades principais, distinguindo-os dos meros bens de consumo, o que realiza por meio do exercício do seu poder de destinação. Por outro lado, é com base no contrato agrário que se dissocia a figura do proprietário dos bens, componentes do estabelecimento agrário, daquela do empresário. Por fim, o último elemento da empresa é aquele representado pelo estabelecimento agrário, ou seja, pelo conjunto de bens móveis, imóveis, materiais e imateriais, organizados pelo empresário, dispostos para a finalidade precípua de realização estável e profissional das atividades agrárias principais ou conexas, necessárias à obtenção de produtos animais e vegetais ao consumo e dotados de valor economicamente apreciável. Serve esse conjunto de bens, portanto, e necessariamente ao exercício de atividades agrárias de criação de animais e de cultivo de vegetais, desenvolvidas pelo empresário. Verifica-se, desde logo, que o conceito de estabelecimento origina-se da evolução em complexidade dos elementos envolvidos no desenvolvimento dessas atividades agrárias. Passa-se, de fato, o conceito da terra nua para aquele do fundo aparelhado, ou seja, da terra produtiva, acrescida de instrumentos tais como animais de trabalho, máquinas e demais ferramentas, chegando-se por fim à noção de estabelecimento, quando se somam aos bens materiais também aqueles de natureza imaterial, como o aviamento e a possibilidade jurídica de circulação do fundo. Acrescenta-se ainda que a própria necessidade de existência do fundo rústico no âmbito do estabelecimento agrário já foi mitigada pela doutrina mais bem orientada, reconhecendo-se que algumas empresas vinculadas à produção de frangos ou cultivo de vegetais em estufa, por exemplo, a presença do solo como fonte de elementos químicos e biológicos para o desenvolvimento da produção desvanece. A natureza jurídica desse elemento da empresa é, por outro lado, controversa em doutrina. Os estudiosos definem o estabelecimento de várias formas, tal como um sujeito de direitos, com um núcleo patrimonial autônomo, como a universalidade de direitos, como um bem imaterial, como um negócio jurídico, como uma organização, ou ainda como uma universalidade de fato. Com o advento de nosso atual Código Civil, a natureza do estabelecimento como universalidade de direito parece clara, do modo como definido pelo seu artigo 1142. Dentre os elementos do estabelecimento, encontramos os bens materiais, os bens imateriais, os produtos vegetais e animais, auferidos pelo desenvolvimento das atividades agrárias no âmbito do estabelecimento, e os créditos e débitos envolvidos na atividade. Na categoria dos bens materiais, temos o fundo rústico, que geralmente atribui uma configuração concêntrica ao estabelecimento agrário, e as demais envolvidas no desenvolvimento da atividade, as quais denominamos genericamente como instrumentos. Por exemplo, sementes, animais de trabalho, máquinas, ferramentas, etc. Além dos bens materiais, outros com uma configuração meramente intelectual acham-se presentes no estabelecimento agrário, dentre os quais podemos indicar a firma, a marca, a insígnia, os certificados de origem e as patentes vegetais e animais. Verifica-se no estabelecimento agrário ainda a presença do aviamento, definido como sendo a finalidade de persecução de objetivos produtivos
realizados de forma economicamente viável. Em suma, temos aqui diversos institutos jurídicos, afetados por elementos vinculados à natureza de modo peculiar. Sob essa lógica, é que se estrutura o direito agrário e que se justifica a sua existência como um ramo especial da ciência jurídica. Precisa de mais informação ou tem mais dúvidas sobre o assunto? Acesse essa e outras matérias relevantes para o direito em www.vendruscolispagnoli.com.br. Até mais!